E você não precisa, então isso é uma coisa que as pessoas se culpam muito, você não precisa ser extremamente organizado, extremamente. É importante você ter a organização na sua vida e ela fazer bem, porque a organização vem para trazer soluções. Tem pessoas que querem colocar, tipo, as coisas intactas, e não é assim. A organização, ela é processos que você vai colocando na sua vida para facilitar e não ter essa culpa que as pessoas têm. Hoje as pessoas estão muito culpadas. Tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito, tem que ser o melhor possível. Então, acho que é isso que ainda é o paradigma. Acho que muita gente que trabalha com organização ainda fala, ai, tem que estar tudo... A gente vê muito isso nos perfis, né, de profissionais. Tudo lindo, perfeito, armário. O meu armário, ele não é lindo, perfeito assim, porque eu uso as roupas, saio, aí eu paro um dia, volto para o lugar, e isso, ela tem que ser funcional. Mais do que beleza estética, a organização e funcionalidade. E eu aprendi isso, né, nesses anos que eu tive que resolver os problemas, a casa morando sozinha, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer aquilo. Olha quantas coisas vão funcionando e você vai adaptando. Isso é processo, e organização é processo. Vai sobrando tempo também para você fazer as coisas que você nem imaginava que teria tempo para fazer. Exatamente. As mais importantes, as prioridades que a gente vai deixando de lado, né? Em que momento você decidiu se especializar em organização? Teve um clique assim, no momento? Foi a publicidade que te levou à organização ou não? Você teve um por momento, si uma mesma situação? que... O que acontecia? Como eu falei para vocês, eu sempre fui organizada. E na própria empresa que eu trabalhava na publicidade, eu trabalhei numa universidade grande aqui em São Paulo, eu era da área de eventos. Uhum. E a área de eventos, para quem não sabe, precisa de muita organização, porque senão o evento dá errado. E sempre que eu organizava grandes eventos, eu tinha minha lista e minha checklist. E as pessoas viravam e falavam assim, nossa, mas você é muito organizada. Você tem plano A, plano B para tal evento, se der alguma coisa errada. Eu tinha lista de fornecedor, tudo sempre... Metódica. Sempre muito Lá vem organizada. ela, metódica, lá vem. Nem ligo, pode falar. Pode falar. Liga não, Kalinka, liga não. Não, Mas para você mas não. ó, gente, depois pede para dona Ângela ler o meu post lá no LinkedIn. Sou organizada e não tenho toque. Que legal. Esse post está bem legal, ó, deu super No sucesso. caso, teria que ser assim, sou organizada e não sou metódica. Dica, né? Mas ele fala um pouquinho sobre isso. E isso me ajudava muito porque os eventos eram um sucesso. As pessoas viam que com organização você conseguia entregar algo, né? E o que aconteceu? Eu gostava tanto de organizar e para mim era um hobby. Tipo, eu tava estressada, eu ia dobrar roupa na gaveta, eu ia organizar a gaveta de calcinhas. E aí, pesquisando na internet, eu descobri que existia uma profissão, isso em 2010. Uma profissão nos Estados Unidos, e foi aí que começou meus estudos, porque eu sempre consumi muito conteúdo de organização, como organizar isso, como organizar aquilo. E eu vi que realmente existia, e fui procurar. E encontrei um curso presencial falando sobre isso, então eu fiz minha primeira capacitação em julho de 2010, então, em julho, agora eu completo 13 anos, né, nesse mercado, e comecei a fazer. Só que quando eu fiz o curso, eu vi que faltava especialistas em organização falando de organização na internet. Então, pouco tempo depois que eu resolvi, que eu fiz o curso, falei, não adianta só ter eu fazer, eu tenho que começar a expandir. Eu sempre fui da área de educação, né? Trabalhei em colégio, trabalhei em escola, e foi aí que surgiu o blog, e eu comecei a espalhar o que eu estava aprendendo. Então, tudo que vocês começarem a ver lá, desde 2014, tem post no blog, sobre tudo que eu aprendia, eu comecei a compartilhar, porque eu não queria guardar isso só para mim, eu sempre tive essa missão. Como, né, trabalhando na área de educação, vamos expandir, vamos continuar falando. Então, a organização veio como um hobby, que eu transformei em profissão. No meu videozinho lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso, né? Que eu transformei um hobby em profissão. Então, depois que eu fiz o curso, eu ainda fiquei 4 anos trabalhando em empresa na área de marketing e organização dessa grande universidade. E só depois que eu saí da área e fui viver só de organização. Então, essa transição de carreira que muitas pessoas ainda estão passando, saindo de uma profissão, não era meu primeiro plano trabalhar com organização. Então, a vida foi me levando para isso. Então, eu fazia organização de final de semana, fazia organização para as amigas, fazia organização nos meus tempos livres de eventos. Então, eu comecei a construir a organização como um hobby e depois se tornou a minha profissão principal.